Olá, mais uma vez, graça e paz, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, dando prosseguimento à nossa exposição do Evangelho de João, capítulo 4, 16 ao 22. Jesus, nesse bloco aqui, disse que sem as Escrituras não há adoração a Deus. Não há como nós aprendermos o que é adorar ao Senhor sem que a palavra de Deus esteja envolvida nisso. Então, aprender a palavra do Senhor também é adoração a Deus. Deus, nós pedimos a Tua orientação, mais uma vez, que possamos extrair da Tua palavra, a luz do Teu Espírito Santo, os ensinos corretos que nela tem. Que tenhamos uma visão cristocêntrica desse texto e que Ele nos ensine a fazer, a Te agradar de forma melhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. No meio do diálogo que vinha transcorrendo até aqui com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, Jesus desvendaria a alma dela, esclareceria o seu pecado, sua condição perante Deus, e que seu culto não estava sendo recebido pelo Pai. Ficaria claro para ela que ele, Deus, ele, Jesus, não era um viajante comum. Nesse bloco, Jesus deu uma aula aos pregadores do Evangelho. Se durante a evangelização não houver o entendimento de que o homem é pecador, isso também ficou claro no capítulo 3, a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, é outra coisa que o homem está ensinando. Não é evangelho. Se não ficar claro à pessoa, ao ouvinte, que ele é pecador, não é evangelho que está sendo pregado. Se estamos dizendo que a pessoa é especial para Deus, que vai visitar a igreja, que Deus tem uma bênção para você, isso não é evangelho. Precisa ficar claro para a pessoa, na evangelização, que ela é pecadora, para que as boas novas tenham sentido. O que são as boas novas? As boas novas são o Evangelho. O assunto é uma pessoa, Jesus Cristo. Se isso não está sendo pregado, se não ficar claro para a pessoa que ela vive nas mais novas, ou seja, naquilo que é errado, naquilo que é um atoleiro, naquilo que é pecado, isso não é Evangelho. Evangelho não é Deus ter uma bênção para você, de forma que a pessoa pense que ela vai para a igreja como uma espécie de cartão de crédito. E ela vai enfiar aquele cartão de crédito lá e Deus vai dar alguma coisa para ela. Isso é teologia da prosperidade. Isso é teologia do coaching. Isso nada tem a ver com evangelho. Então vamos entrar aqui. Verso 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, você não fala verdades. Isso aí você disse como verdade. Por que ela não fala a verdade? Porque ela está no pecado. Quem está no pecado não fala a verdade. Total, mas de alguma coisa ela falou a verdade. Esse cara com quem você está não é teu marido. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Olha a saidinha do assunto. Nossos pais adoraram neste monte. Eles estão em Samaria. E vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vós quem? Os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar da adoração. Ela, samaritana, dizia que era em Samaria. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, aqui onde eles estavam, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Até aqui. Semana que vem nós daremos só o versículo 23 e na outra semana só o versículo 24. Eles são bem densos, tem muitos ensinos ali. Então faremos do verso, como vimos, do 16 ao 22. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá.
Nesse ponto da conversa, Jesus sobe o tom com ela. Sai do assunto que girava em torno da água e começa a demonstrar o seu poder. Aqui ele passa a tocar na ferida que ela tem. Isso é uma doutrina de extrema importância no Evangelho, nós já falamos sobre isso. Um pecador só consegue ter a compreensão da salvação quando reconhece a sua própria natureza. Quando de fato o homem encontra Cristo, ele vê a sua própria miserabilidade. A gente vê isso lá em Isaías capítulo 6, texto que os pregadores gostam muito de citar. Ali fica claro que Isaías, com a luz de Deus, com a glória de Deus, fica claro para Isaías quem ele é. Pela primeira vez na vida, alguém fez com que ela enxergasse o seu estado. Jesus está mostrando isso agora. E é papel do pregador também fazer isso. Jesus é a luz tal que desvenda as gavetas sujas e os quartos escuros da alma. Só a palavra de Deus é capaz de discernir as intenções do coração. E Jesus é a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. Ela discerne, ela vai até lugares onde nem nós mesmos muitas vezes conhecemos. Ainda mais outras pessoas. E por isso, homens e mulheres que se dizem pregadores da palavra devem ser destemidos em ensiná-la. Não ficar com medinho do que vão achar, do que vão pensar. Se eu pregar tais coisas, não vão me convidar mais. Isso é negócio com as Escrituras. Os verdadeiros pregadores não têm que ter medinho de pregar de fato o Evangelho. No afã de não magoar as pessoas, palestras agradáveis com fundo musical e pouca luz estão sendo ensinados nos púlpitos. O foco do ensino atual é: seja uma pessoa de sucesso. Apesar de estar atraindo muitos, isso não é Evangelho. Note que muitas pessoas viram e caminharam com Jesus, mas não o conheceram de verdade. Estiveram com ele, comeram do seu pão, beberam de sua água através de seus milagres terrenos, mas não viveram o milagre da salvação. Não tiveram suas almas transformadas porque não se arrependeram de seus pecados. Jesus aqui começava a confrontar a samaritana para salvá-la. Normalmente as pessoas não gostam de ser confrontadas. Se levantam muitas vezes até mesmo no meio das pregações, viram as costas para o pregador num ato de extrema falta de educação, porque não concordam com aquilo que está sendo pregado. Na realidade, elas não concordam com o pregador, não. Elas não concordam com Deus. Porque a palavra muitas vezes está sendo lida e ela não concorda com ela. Ela não concorda com o próprio Jesus. Querem permanecer em seu estado, em suas práticas, muitas vezes tradicionais e não bíblicas. Tipo, como é que está pregando tal coisa aqui? Isso é a tradição da igreja, pensa assim. Mas será que isso é bíblico? E aí, pessoas que agem dessa forma, elas não são transformadas. Isso nos diz muito sobre pessoas que vivem anos na igreja, mas não se sujeitam às correções que as escrituras impõem. Elas permanecem doentes ao lado da fonte de água viva. Elas permanecem no mesmo lugar e cometendo os mesmos erros de sua própria história, do lado da fonte. Ano após ano, outras pessoas vão crescendo e percebendo que algumas continuam ao lado da fonte de água viva, mas nanicas espiritualmente, contando e vivendo a mesma condição que tinham. Luz amarela de atenção. Verso 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Ela sabia que o homem com quem vivia não era seu marido. Sua resposta foi tecnicamente correta, mas não totalmente verdadeira. Ela tinha um homem em sua casa. Jesus tocou num ponto sensível de sua vida. Com esse diálogo novo, ela começaria a perceber que seu maior problema não estava ligado a tirar água do poço, não estava ligado a questões fundamentais daqui, necessidades fundamentais daqui,
não estava ligado a ter uma fonte de águas nessa terra. Estava ligado à sua eternidade. Que coisa linda. Com amor, Jesus começava a curá-la. Ele sendo a própria palavra. Então, só a palavra cura. E para alguém ser curado, o remédio deve ser passado sobre a ferida. Infelizmente, muitos insistem em não deixar o remédio de Deus ser passado em suas vidas. É por esse motivo que vivem cometendo os mesmos erros e dando as mesmas desculpas. Essa palavra fala a nós, como todas as outras. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Jesus enalteceu a resposta dela. Ela não mentiu. Humildemente confessou sua condição de vida. Isso é um passo importante para a cura. Só Deus tem meios para fazer o homem reconhecer a sua miséria. E está claro aqui que Jesus é Deus. Por isso, o outro Consolador prometido por Jesus aos seus primeiros discípulos abriria o entendimento da pregação para quem eles fossem pregar e abriria o entendimento deles também para a compreensão. O outro Consolador é o Espírito Santo, sendo Deus. Jesus é também um Consolador, perceba? O Espírito Santo é como Jesus. Logo, Jesus também abriu o entendimento. Verso 18. Porque tivesse 5 maridos e que agora tem, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus foi mais além, expôs o passado e o presente dela. O que fica claro aqui é que aquela mulher casou-se 5 vezes no passado e possivelmente havia se divorciado de todos eles. Poderia ter ficado viúva em algum caso também. O que se sabe é que, infelizmente, o divórcio havia se tornado algo fútil e fácil em Israel. Ela é uma samaritana, ela também é israelita, apesar de não ter a etnia pura como os do sul. Não se sabe os motivos de ela ter se divorciado, mas nos tempos de Jesus isso estava muito comum na nação. Verso 19, do 5 ao 8. Imagine Samaria, que era um lugar meio que sem lei. A lei de Moisés não impactava totalmente aquele lugar, apesar deles dizerem que sim. Não bastasse toda essa mazela em seu passado, ela agora vivia com um homem que não era o seu marido. Percebam quantos agravantes essa mulher samaritana tem. Ela é uma desclassificada num lugar desclassificado. Percebam, dentro de todo esse contexto. Mas o evangelho é para os doentes e não para os que se acham justos. Marcos 2, verso 17. Jesus estava alcançando ela aqui. O evangelho chegava para curá-la. E só há cura onde a Bíblia é ensinada. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O impacto da revelação de Jesus fez com que a mulher visse nele mais do que um viajante cansado e com sede. Ela entendeu que Jesus era uma pessoa diferenciada das demais. Vejam, algo que Nicodemos também havia compreendido. Capítulo 3, verso 2. Esse é um ponto importante de sua compreensão sobre Jesus. Eles criam que Moisés havia sido o primeiro e último profeta de Israel. E que o próximo seria o Messias, baseando-se na própria lei de Moisés, Deuteronômio 34, 10. Os samaritanos. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte. Aqui, ela nos dá a entender algumas coisas. Talvez ela quisesse mudar o assunto. E até pode ter sido isso mesmo, pois o diálogo ficou muito pesado e doloroso para ela. Mas também já havia ficado claro para ela que Jesus poderia responder a algumas de suas dúvidas. Por isso a mudança abrupta no rumo do diálogo. Ela trouxe à tona o que os samaritanos diziam, que o lugar de adoração a Deus era o Gerizim. De fato, há indícios de que Sambalá e Tobias construíram um templo lá para rivalizar com o templo de Jerusalém. Os samaritanos santificaram o Gerizim para adoração a Deus, baseando-se
segundo eles, na lei de Moisés. Deuteronômio 11, 29, Deuteronômio 27, 12. Mas na realidade foi por pura rebeldia à própria lei de Deus. Olha só, e ela agora está em cima desse ensino, ela é uma samaritana. E vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, o final do versículo 20. Ela continuou dizendo que o povo de Jesus, os judeus, adoravam lá em Jerusalém. Lá os judeus diziam que era o centro da adoração a Deus. De fato, que ela disse, aqui tinha fundamento. O templo de Jerusalém foi erguido para ser o centro da adoração de Israel no reinado de Salomão, por um desejo de seu pai, Davi. Isso tudo tinha muita história, era muito emblemático, muita tradição envolvida. Ela afirmou tudo isso aguardando uma explicação sobre questões históricas entre os dois povos, os do sul, judeu, e os do norte, os samaritanos. Então, quem estava certo? Qual era o lugar correto? Vejam, quero abrir um parêntese aqui. Depois de anos ensinando, eu percebo algo desastroso em vários alunos. Quando são confrontados com as escrituras, eles fazem perguntas baseadas nas tradições de seus pais. Mesmo já entendendo o que está sendo ensinado ali, vejam, fazem perguntas desconcertantes a mim, a qualquer outro professor, fazendo-se desentendidos com o que está sendo aprendido. Preferem ficar com as tradições dos pais, por dizerem que são homens de Deus, na mentalidade deles, a ficar com as escrituras. Ficou claro isso aqui? Estão ensinando a Bíblia em determinados lugares e vem perguntas, mas e a pessoa já entendeu a Bíblia, já entendeu que isso é o ensino de Cristo, já entendeu que isso é o ensino apostólico, já entendeu que isso precisa ser consolidado como verdade. Ela levanta uma questão dos pais da sua denominação, dos pais da sua igreja, onde ela congrega, para desconcertar o professor. Por exemplo, assim, já foi me perguntado, já ensinei contra dente de ouro, porque isso é um absurdo, isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. E um aluno uma vez perguntou, mas já trouxeram o camarada que fazia esse milagre aqui na denominação, aqui na nossa igreja, para me desconcertar. E agora? Você vai falar o quê? Para onde você vai? Você vai ficar com medo? Não, não tenho medo. Isso não tem nada a ver com as escrituras. Isso é ensino tão estapafúrdio, que não tem nada a ver com o evangelho, que nem se fala disso mais. Isso não tem nada a ver com, de fato, escritura. Nem se fala sobre isso mais. Isso foi uma onda de heresia que tomou conta e já se foi. Como Jesus avisou que ia acontecer, como Paulo avisou que ia acontecer. Mas o aluno quer confrontar o professor, porque o professor está confrontando a vida que ele tem com a Bíblia. Ele quer confrontar com a tradição. É exatamente o que está acontecendo aqui. O mestre excelente estava próximo a dar uma declaração bombástica no tocante ao louvor a Deus. Ele diria algo novo. Algo que abalaria com o sentimento separatista de muitos que acham que é aqui ou ali o lugar certo de adorar. Inclusive denominações. Uma pessoa às vezes quer sair de um lugar para congregar um outro, o pastor disse, vai sair daqui, vai sair da bênção. Vai sair daqui, vai sair por embaixo de maldição. Isso também é um absurdo. Verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Isso nos ensina muita coisa. Quem acha que ora no monte porque lá é especial, faço a seguinte pergunta. Há um lugar mais especial para os judeus do que Jerusalém? Não. E aí, se nem Jesus, sendo judeu, disse que o lugar correto é o Monte Jerusalém, nenhum outro monte poderia ser maior do que o de lá. O que Jesus passaria a ensinar aqui é que até o Templo de Jerusalém perderia o seu significado. Algo que ele já havia ensinado quando esteve dentro desse mesmo templo,
no capítulo 2, verso 20 e 21, que ele desbancou os negócios, inclusive dos sacerdotes que lá estavam. Lá era o centro da adoração, mas outro lugar passaria a ser o centro da adoração. A adoração a Deus viria a partir de algum momento, ele está ensinando aqui, isso passaria a acontecer, de todas as nações e línguas através de Jesus. O templo do Espírito Santo passaria a ser de forma cabal, final e completa as pessoas de todo o mundo. Deus seria Pai de todos os salvos em Cristo e receberia adoração proveniente de todos os povos e línguas de todo o planeta. Isso está próximo a acontecer, mas ele já está ensinando a samaritana que aconteceria. Verso 22 e último, ele fala: vós adorais o que não sabeis. Samaritanos eram perdidos na adoração porque, apesar de dizerem que criam, que acreditavam, que ouviam, que ensinavam a lei de Moisés, eles abandonaram a lei de Moisés. E também porque não liam e não criam nos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Perdido. Sem Bíblia é perdido. Não tem evangelho sem escritura. Ah, eu acho que eu sonhei e vou pregar. Não, não tem. Isso não é evangelho. Pelos motivos já explicados. Eles achavam que entre Moisés e o Messias não haveria outro profeta. Nessa afirmação de Jesus, uma coisa fica clara para todos nós. Não há adoração correta a Deus se não for pela Escritura. Jesus afirmou para ela que eles não adoravam a Deus. Vejam, os samaritanos não adoram a Deus. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles podiam estar seguindo tradições dos pais samaritanos. Podiam ter muita liturgia, podiam ter boas intenções, podiam dedicar-se muito naquilo que faziam. Irmãos, isso é fundamental à fé cristã. Eles têm parte de um texto, não leem, não ensinam, vivem de tradições, vivem do que os pais disseram, vivem de religiosidade, até têm boas intenções alguns. Eles não são salvos, porque falta Escritura, porque falta Jesus. A verdade é que adoravam o que não sabiam. Sem as Escrituras não é evangelho. Eu vejo muitos fugindo do culto de ensino doutrinário e da escola bíblica dentro da igreja, porque não querem aprender Bíblia, querem continuar cultuando da forma que aprenderam, com tradições. Fazem coisas no culto que não estão amparadas nas Escrituras. E ainda assim dizem: aprendemos com os antepassados. Isso é o que importa. Jesus nos diz aqui: sem as Escrituras vocês não estão adorando a Deus. Estão fazendo outra coisa. Quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça. Jesus está falando. Isso é o Espírito Santo falando. Bíblia. Nós adoramos o que sabemos, Jesus fala, porque a salvação vem dos judeus. Aqui é outra declaração importante de Jesus. A salvação vinha dos judeus. Quer isso dizer? Isso não é difícil de entender. Aproximadamente 2000 anos antes, Deus separou um homem de Ur dos Caldeus para fazer um povo para si. Abraão foi o pai da nação, a nação que preservou as leis de Deus, a promessa messiânica. Israel preservou as Escrituras e as expectativas de que o Messias viria. Logo, e tudo isso pela graça divina, porque se a gente for olhar a história de Israel, a gente vai ver que até na preservação deles como povo da promessa, eles não tiveram mérito nenhum, tá bom? Fica claro isso, que todos eles foram pecadores. Eles não tiveram mérito em fazer tais coisas. Foi Deus quem preservou esse pacto. Logo, se hoje o mundo sabe a respeito de Jesus, Israel teve um papel fundamental nisso tudo. Volto a dizer, pela graça de Deus, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento existe porque Deus usou a nação dos judeus para que isso acontecesse. Por tudo isso, Jesus dizia à samaritana agora, e diz a todos os outros na sua condição, que a salvação vinha deles.
Jesus, o filho de Abraão, com as promessas messiânicas preservadas pelos profetas de Israel, era o Salvador do mundo. Isso quebra outra coisa, que alguém que nunca ouviu falar de Jesus também vai ser salvo. Porque Deus não conta o tempo da ignorância. É um absurdo que é pregado dentro da igreja. Então, para quem vier missionário, mantenha o mundo inteiro ignorante, que no final será todo mundo salvo. Isso é um absurdo. Isso é uma teologia liberal, uma teologia universalista. Salvação só se dá em Cristo. Em mais ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Importa que todos sejam salvos em Cristo. Atos 4, versículo 12, Pedro falando. Paulo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo 2,5. Não há salvação fora dele. Então é ele que tem que ser pregado. Se a pessoa não ouviu, ela não será salva. Se a pessoa ouviu e não aceitou, não creu, não se arrependeu, ela não será salva. Isso é a Bíblia. Então, o que se prega fora disso é heresia, inclusive em púlpito. De tudo que aprendemos aqui, podemos dizer que a salvação vem das Escrituras, preservada pelos judeus. Paulo, aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé salvadora vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Não há um culto correto ao Deus verdadeiro se não aprendermos isso. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana nos acenda a luz amarela de atenção se aquilo que eu estou fazendo como culto a Deus está correto. É baseado nas Escrituras do Novo Testamento, que interpretam o Antigo Testamento, aquilo que eu faço no culto. Pense nisso. Deus nos abençoe.